Bem, queridos, hoje é dia dos pais, é o dia daqueles que o Senhor levantou nessa terra para poder não apenas viver aqui, mas poder gerar filhos. E sabe, a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é maravilhosa, e ela diz que os pais, ele tem como obrigação abençoar os filhos. Eu lembro que quando eu era não tão criança assim, né, enquanto meus pais eram vivos, pelo menos 4 vezes por dia, eu pedia a bênção ao meu pai. Há uma tendência dos filhos a querer se igualar ao pai, quando a Bíblia diz que os pais têm autoridade sobre os filhos enquanto eles viverem, independente da idade, se são casados ou não. Então eu queria, com essa palavra, parabenizar você, pai. Quero parabenizar todos os pais, não apenas que estão presentes neste culto, mas também aqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando através do nosso Facebook. Os nossos parabéns, e que Deus nos abençoe, e que você possa verdadeiramente assumir a postura daquele pai que o Senhor espera de cada um de nós, aqueles pais que estejam dispostos a abençoar os seus filhos. Isso é bíblico, abençoar os filhos, e por sua vez, os filhos precisam aprender a honrar os seus pais, independente da sua idade. Então que Deus nos abençoe. Parabéns, pais. Quero passar a palavra aos irmãos do Ministério de Adoração e Louvor, para que possam dirigir a partir de agora o louvor, ministrar o louvor ao nosso coração, e que nós possamos louvar. Esse é o seu Jesus, vencedor para sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre
Povo de Deus, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos, 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 aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia. O Cordeiro venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre. Santo, Santo Jesus, tu és, Senhor, pra sempre, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Para sempre, Senhor, para sempre, aleluia, saudade, digno és, Senhor, para sempre, adorado é, para sempre, Ele vive, ressuscitou. Aleluia, Senhor. Amém. Um dia Zaqueu, homem corrupto, odiado pelo povo. Um dia Zaqueu entra diante de Jesus naquela árvore. E Jesus olha para Zaqueu com amor. Zaqueu, hoje eu vou mudar a história da sua casa. Vou pousar na tua casa. E Zaqueu o que disse? A casa é sua, Jesus. Não era, mas agora é. Porque aonde Jesus está, a casa é diferente. A casa é sua, Jesus. Convida Jesus para a sua casa, meu irmão. Para o seu casamento. Para os seus filhos. Chama Jesus para o seu lar. Porque só Ele muda o quadro de uma casa. Só Ele transforma um deserto em manancial. Só Ele pode fazer isso. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio
vazio de mim. Sopra teu vento aqui e toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem nesse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Hoje veio salvação a essa casa, porque eles também é filho de Abraão, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra, Senhor, teu vento. Sopra teu vento aqui e toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Fala com a tua igreja, Senhor, nessa noite. Nós queremos te ouvir. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar,
que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Jesus, aleluia. Amém, Senhor, amém. Você pode estar ofertando nessa hora na casa do Senhor, entregando as primícias na casa daquele que reina sobre nós, daquele que reina sobre todos. E essa canção fala sobre uma realidade hoje. Eu e você carecemos andar sobre as águas. Andar sobre as águas e andar na expectativa da fé. Por isso que Paulo disse: não andeis por vista, mas andeis por fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé. Sobre as águas ande. O mar é bravio, sim, mas nada é impossível para o Deus que fez o mar e a terra seca. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Nos fazes pela fé, Senhor, e a caminhar com o Senhor lado a lado, Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nessa noite, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção, meu louvor. Agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas, nós vamos consagrá-las ao Senhor. E nós queremos pedir as bênçãos de Deus sobre a vida de todos os irmãos que, entendendo o propósito dos dízimos, não somente na sua vida, mas no sustento do reino de Deus, o fizeram de livre e espontânea vontade nesta noite. Feche os teus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida dos irmãos. Ó Deus, que fizeram uso, ó Pai, da liberdade, do entendimento da sua palavra e fizeram a entrega agora dos seus dízimos. Nós queremos consagrá-las ao Ti, ao Senhor, e queremos Te pedir, ó Deus, sabedoria para que possamos, ó Deus, usar, ó Pai, essas ofertas, esses dízimos, ó Deus, da maneira que engrandeça o Senhor, o Teu nome e o reino do Senhor aqui nesse lugar. Nós pedimos a bênção sobre esses irmãos, que nunca falte o alimento, que nunca falte a provisão, que nunca falte, Senhor, a Tua presença na vida dos Teus servos, e que o Senhor os faça prosperar, ó Pai, principalmente no que se diz respeito ao entendimento da Tua palavra e do Teu Espírito Santo na vida de cada um deles. Ó Pai, nós consagramos a Ti esses dízimos e essas ofertas, e o fazemos no doce nome de Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador, hoje e eternamente. Amém. Os irmãos podem se assentar. Sabe, irmãos, é com muita alegria que nós retornamos à casa do Senhor. Nós ficamos impedidos aí 4 meses e meio de poder cultuar ao Senhor aqui juntos com os irmãos. Eu ver os irmãos aqui nessa noite mais uma vez, outros irmãos também que não vieram no domingo passado, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande. Irmãos, além dos irmãos membros da igreja, nós estamos recebendo aqui essa noite uma família. Essa família se mudou a semana passada, e a primeira coisa que eles fizeram contato comigo, se apresentaram e disseram: pastor, nós estamos vindo da Igreja Batista Parque Flamboyant, se não me engano, é isso? Parque Flamboyant, e eu me chamo Andresa, minha mãe Eusa e meu pai, vou ver se eu acerto, hein? Edmardo, é certo?
Tá certo? Vou pedir essa família que fique de pé, só para que a igreja possa conhecê-los. Lá atrás, eles estão morando ali perto da vidraçaria do Joel, tá bom? Não vou pedir para abraçá-los, porque não podemos, né, ainda. Mas eu quero dizer a vocês que vocês sejam muito bem-vindos. É um prazer poder recebê-los aqui nessa noite e no nosso templo, na nossa adoração. Deus abençoe, sejam bem-vindos, vocês podem se assentar. Amém? Irmãos, vocês estão vendo aí que nós estamos transmitindo o culto, né, através do Facebook, e nesse tempo a igreja ela está se adequando ao novo tempo, onde a igreja ela está se apresentando não apenas aqui no templo, mas também em outros lugares, para aquelas pessoas que infelizmente não podem vir aqui no templo adorar a Deus ao vivo, presencial. Eu peço aos irmãos que estejam orando para que envie pessoas para ajudar os irmãos que estão trabalhando nesta área. O irmão deve ter visto o Josimar correndo para aqui, correndo para lá, né? Ele está cuidando do som, cuidando da mídia. Então, se você tem habilidade para trabalhar com isso, por favor, se apresente ao Ministério de Multimídia da igreja, do som da igreja. O Duda também está aí interagindo, né, Duda? Na transmissão. E uma coisa, irmãos, nós vamos ter que investir, né, daqui a pouco em equipamentos. Nós estamos fazendo ainda de uma forma muito simples, mas se queremos fazer uma transmissão de qualidade, nós precisamos investir em equipamentos. Então, orem, me ajudem em oração, para que nós possamos ter condições financeiras de comprar esses equipamentos, uma vez que nós também estamos em obras, né? A obra não parou, a obra continua. Nós terminamos o interior do nosso templo, estamos trabalhando no exterior. Os irmãos do mutirão estão trabalhando agora numa rampa de acesso às pessoas idosas, aos deficientes. Não conseguiu ficar pronto essa semana, mas a semana que vem, se Deus quiser, essa rampa já está completamente pronta. Está, assim, vou dizer, 80% concluída, né, Josué? Josué e o pessoal do mutirão, que trabalham às terças, às quartas e às quintas-feiras, de 18 horas até às 21 horas. Ore por esses irmãos, ore por essa equipe. Amém, irmãos? Bem, queridos, essa semana, eu estava fazendo a minha devocional, eu e minha esposa. Uma palavra me chamou muito a atenção na devocional que nós fazíamos. É a palavra respigadoras. Eu não sei se vocês sabem o significado dessa palavra respigadora, mas respigadora é uma pessoa que ajunta o que sobra de uma safra que é deixado de modo intencional. E veja só, eu estava dando uma olhada na internet sobre essa palavra e eu descobri que um artista francês, ele pintou um quadro, uma tela, que demonstrava essas mulheres respigadoras, e esse quadro retrata 3 mulheres apanhando o trigo que havia sobrado no campo. E veja só, irmãos, essa pintura, ela é famosa e ela apresenta de uma forma simpática mulheres que estão numa camada mais baixa da sociedade rural, tendo sido mal recebido, segundo o quadro, na alta sociedade francesa da época. Mas, irmãos, eu estava vendo este quadro e esta exposição do Google, né, que é o nosso pai, né, que nós queremos tirar algumas dúvidas, e eu lembrei que a palavra de Deus nos fala, não foram somente os franceses, não é, que inventaram isso, mas a palavra de Deus, ele narra este fato. E este fato, queridos,
se torna uma lei. E essa lei, no meio do povo de Israel, tinha um objetivo, e o objetivo era o sustento da camada mais pobre, ou seja, do país, para atender o aflito, para atender ao residente forasteiro e para atender ao menino órfão ou para atender uma viúva. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela é tremenda, ela é maravilhosa. E o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Percebendo, irmãos, que em algum momento da vida, alguns poderiam ficar necessitados de alimento, órfãos de pais, eles teriam que ser alimentados. E Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10. Vejam o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso que eu estou falando, sobre respigar, ou seja, colher o que sobra de uma safra. Levítico 19, versículos 9 e versículo 10. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. E o verso de 10 termina dizendo: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, quando ele diz eu sou o Senhor, o vosso Deus, ele diz, esta é uma lei que vocês devem observar para poder sustentar o pobre. Então, quando você fizer a sua colheita, ou seja, a eira, o canto do campo, você não vai cegar totalmente, você vai deixar a beirada do campo que você ceifar, bem como as espigas que para trás ficarem, vocês não devem voltar para poder pegá-la. Vocês devem deixar caídos para que o pobre, o estrangeiro, a viúva, o necessitado tenham o que comer. E não apenas do trigo, mas também da colheita de uva. Vocês não voltarão para colher o que ficou no chão. Deixe lá, para que os necessitados possam desfrutar. Sabe, irmãos, a lei de Deus, dada para o povo de Israel, orientava de uma forma específica o seu povo, que não colhesse totalmente as beiradas do campo e nem colhesse as sobras dos vinhedos. Queridos, mesmo que um molho de cereal fosse deixado inadvertidamente no campo, não deveria voltar para recolhê-lo. Era direito do pobre, era direito do necessitado. E eu quero ler um outro texto, irmãos, que está no livro de Ruth. O livro de Ruth nos fornece uma notável aplicação desta provisão amorosa de Deus. Eu penso, queridos, que se esta lei fosse aplicada também nos dias de hoje, com certeza nós teríamos muito menos pessoas necessitadas neste mundo. Se nós entendêssemos que Deus nos deu o suficiente para nós vivermos, nós também faríamos isto, repartiríamos, irmãos, aquilo que nós temos com os necessitados. Como eu disse domingo passado, nesse tempo a igreja ela foi, de uma maneira ou de outra, obrigada a sair dessas quatro paredes. E essa igreja, queridos, ela pôde exercer nesse tempo, nesses 4 meses e meio, uma função
que é uma função típica de uma igreja que quer servir a Jesus Cristo, ou seja, acudir os necessitados. Quantas famílias necessitadas nesse tempo a igreja acudiu? Quantas famílias foram socorridas neste tempo de pandemia, de isolamento social? Preste atenção no que diz o livro de Ruth, capítulo 2, versículos 15 ao versículo 17. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gazelas, ou seja, feixes de espigas, deixai-a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela, Ruth, apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. Efa é uma medida judaica para grão, e às vezes para líquidos, e equivalia a 22 litros. E o texto diz que Ruth, quando volta de Moabe com a sua sogra, ela então vai colher as espigas, era a época da colheita, e ela vai colher as espigas de trigo para o sustento próprio e o sustento da sua sogra. Sabe, queridos, embora ela tivesse o direito de respigar, Ruth, ela solicitou a permissão da pessoa encarregada dos ceifeiros para respigar, para poder colher as sobras. Talvez, irmãos, esse fosse o costume geral dos respigadores. Talvez Ruth, talvez ela não conhecia a lei que era latente no meio do povo de Israel. E o versículo 7 do capítulo 2, nós lemos: disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio, e desde amanhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve assentado em casa. Ou seja, o encarregado da ceifa, do encarregado da colheita, disse para Boaz: olha, esta moça, ela está aqui desde manhã, e ela me procurou, e ela pediu autorização para que ela pudesse colher as espigas para ela e para a sua sogra. Queridos, nesse texto de Ruth, ela foi tratada com muita bondade, sendo que Boaz até mesmo instruiu os ceifeiros a arrancar algumas espigas e deixá-las para que ela pudesse respigar, para que ela pudesse apanhar. Embora isso facilitasse as coisas para Ruth, ainda assim, queridos, esse trabalho exigiu um esforço muito grande da parte dela. E ela, diz o texto, ela persistiu diligentemente em trabalhar no meio atrás dos ceifeiros de Boaz, desde a manhã até a noitinha, sentando-se só um pouco de tempo para poder se alimentar. Queridos, é evidente que este excelente arranjo para os pobres do país, ao passo que incentivava a generosidade, incentivava o altruísmo, incentivava a confiança na bênção de Jeová, de forma nenhuma promovia a preguiça daqueles que respigavam. E esse texto e este fato, irmãos, elucida a declaração de Davi no Salmo 37, versículo 25, que diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem a sua semente mendigar
o pão. Irmãos, Deus é tremendo. Deus olha para nós com tremenda misericórdia. E Ele, sabendo que em algum momento nós teríamos alguma necessidade, Ele sempre providencia meios para que nós possamos subsistir. E entendam só, por se aproveitarem dessa provisão que a lei fazia para eles, que até os pobres, em virtude do seu trabalho árduo, não passaria fome, nem ele, nem seus filhos teriam que mendigar o pão. E sabe, queridos, quando eu olho para o livro de Ruth, quando eu olho para a vida de Noemi, sua sogra, irmãos, eu vejo estampado um grande painel, a bondade e a misericórdia de Deus. No capítulo 1, versículos 21 e 22, nós vamos encontrar o seguinte relato: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que vocês me chamam de Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Noemi, esposa de Elimeleque, ela sai da sua terra porque havia escassez. E eles vão então para o campo de Moabe, morar em Moabe, porque lá havia alimento. Então percebam só, o estado de angústia dessa mulher era tão grande, que ela não entendeu que a decisão de sair de Belém e ir para Moabe não foi porque Deus mandou, foi decisão própria dela. Foi dela não, do marido dela, que levou consigo a esposa e os filhos. Então, queridos, ela diz: o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Ela está atribuindo a Deus um mal que não era dele a culpa. Não era, Deus me tem feito mal. Assim diz o texto, que Noemi voltou, e com ela a sua nora Ruth, que era moabita. Sua nora que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, exatamente no princípio da colheita da cevada. Irmãos, partindo do pressuposto do texto de Levítico 19, versículos 9 e 10, que nenhuma família deveria ter ou passar necessidade alguma, principalmente de alimento, nós encontramos aqui, irmãos, exatamente na vida desta mulher, na vida desta família, aquilo que Deus já havia providenciado para ela. E a história de Noemi, queridos, é uma história que nós conhecemos bem. Pelo menos aqueles que estudam a palavra de Deus, ou em alguma vez já leu o livro de Ruth. Como eu disse, seu marido Elimeleque, vendo um futuro negro para a sua família em Belém, que a situação estava feia, não havia alimento, então ele sai da terra dos israelitas e vai então para Moabe com toda a sua família. Chegando em Moabe, seus filhos se casam com mulheres moabitas, de nome Orfa e no outro nome Ruth. E a palavra de Deus diz que os israelitas não deveriam misturar as raças, que deveriam procurar pessoas da mesma etnia, da mesma raça, da mesma nação, para que pudessem casar. Olha só, Elimeleque sai da sua casa, vai para Moabe, e lá em Moabe, os seus filhos se casam com duas mulheres moabitas, contrariando a lei de Deus. Em terceiro lugar, lá em Moabe, Noemi, ela passa por uma situação que mulher nenhuma, esposa nenhuma, gostaria de passar. Ela perde o marido, e ela perde os dois filhos, Malom e Quilion. A Bíblia não diz qual foi a causa da morte,
Se fosse hoje, nós diríamos que foi Covid. Ué. Tá certo? Se fosse hoje, seria Covid. Falar em Covid, irmãos, essa semana nós perdemos um casal muito amigo, né? Aliás, o marido que a esposa não conhecia, mas o pastor Ofir, pastor da minha juventude em Volta Redonda. Morava nos Estados Unidos, veio para Macaé, Curitiba, foi infectado e veio a falecer. A sua esposa e ele faleceram os dois. Mas voltando ao texto, em Moabe, Noemi perde o marido e perde os 2 filhos. Lá em Moabe, Noemi conhece a verdadeira desgraça que poderia cercar uma família. E nós percebemos a situação daquela mulher no versículo 21 de Ruth, capítulo 1. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. E ela entrando na cidade novamente, ela olha para suas companheiras, antigas companheiras, parentes, irmãs, e diga: por que vocês me chamam de Noemi? O Senhor testifica contra mim. Olha, me chama de Mara, que significa amarga. Me chama de Mara e não de Noemi. Eu estou amarga, estou angustiada. Eu saí aqui com uma perspectiva de vida totalmente dessa que eu estou voltando. Eu saí cheia de sonhos, saí cheia de desejos. E lá eu só conheci desgraça. Lá eu perdi meu marido, lá eu perdi meus filhos. Estou eu aqui de volta, agora vazia, completamente vazia, angustiada, uma viúva, uma mulher triste. E ao voltar para casa, juntamente com a sua nora, que não quis abandoná-la, e faz um voto de fidelidade. Irmãos, tremendo, como eu amo Ruth, como eu amo esse personagem, como eu amo essa mulher. Ela foi como poucas. Ela, entendendo que a sua sogra precisava dela, disse: você não vai voltar para a sua terra sozinha. Eu tenho um pacto com você. Eu quero honrar você como esposa do meu marido. Eu quero honrá-la e eu vou com você, vou voltar para a sua terra. O seu Deus será o meu Deus. A sua terra será a minha terra. Aonde você morrer, eu quero morrer também, eu quero ser sepultada também. E Deus seja testemunha contra mim, se eu não cumprir o meu trato e a minha aliança. Olha que tremendo, irmãos, que maravilhoso ouvir uma mulher fazer uma declaração dessa para uma sogra. Quem dera, né? Que todas as noras fizessem uma declaração dessa para sua sogra. Cheia, parti, e vazia, voltei. Mas, irmãos, Deus é tremendo. Lembra do que eu te falei no início? Deus, Ele sabe todas as nossas necessidades. E quando elas estão chegando novamente na sua cidade, o que estava acontecendo era a época de colheita. Olha só. Aí eu pergunto: coincidência? Foi coincidência, irmãos? Não. Foi providência de Deus. Foi Deus já provendo o sustento para aquelas 2 mulheres desamparadas. Uma mãe que perdeu o marido e os filhos, e uma mulher que perdeu o marido e o sogro. Ruth 2, versículo 7. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim veio ela, e desde manhã até a noite ela pôde recolher, respigar no campo de Boaz. Era o direito do pobre, do necessitado, colher as espigas, ou seja, aquilo que caía no chão da colheita.
ela não precisava pedir. O fez talvez por ser estrangeira, por talvez desconhecer a lei, ou talvez por providência de Deus, para que ela pudesse conhecer o Deus que ela jurou a sua sogra servir. Irmãos, eu quero aprender aqui, eu tenho aprendido aqui com esta mulher, que esta mulher, mesmo não conhecendo Deus Yahvé, ela se colocou à disposição, ela se colocou diante de Deus e disse: eu confio, eu descanso nesse Deus, eu descanso nesse Deus, eu quero conhecer esse Deus de perto, esse Deus que você, Noemi, adora. Irmãos, Deus providencia para nós sempre meios para que nós possamos ser sustentados. Deus jamais nega o seu sustento, a sua ajuda àqueles que necessitam. Percebam só, aquelas mulheres, elas voltam sozinhas agora para a casa de Noemi. E ela volta exatamente no tempo da colheita. E aquela mulher simplesmente podia dizer para Noemi: olha, como é que nós vamos fazer agora, minha sogra? Mas eu vejo uma mulher cheia de disposição, uma mulher que não cruzou os braços e esperou que a comida descesse dos céus, uma mulher que não ficou parada, irmãos, esperando que as coisas acontecessem, ou de braços cruzados numa janela vendo a banda passar, mas uma mulher que entendeu o seguinte: eu tenho uma necessidade, e eu sei que esse Deus vai me ajudar, então deixa eu trabalhar, eu vou trabalhar para o meu sustento e para o sustento da minha sogra. E sabe, queridos, ali no campo onde ela respigava, ela conheceu, ela viu o agir deste Deus. Ela percebe que aquele homem que estava tomando conta dos segadores, olhou para ela com muita bondade, e não somente o encarregado da colheita, mas também o dono do campo. Vendo aquela garota, uma moça estrangeira, pergunta ao seu encarregado: quem é aquela moça? Olha, aquela moça, ela é nora de Noemi, ela está aqui desde manhã. Irmãos, ela foi notada, e Deus, naquele momento, quando eles voltaram, nesse tempo, Deus já tinha um propósito para a vida daquela mulher. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você que está presente nesse templo, você que está nos ouvindo através do Facebook, Deus tem um propósito em nossas vidas, irmãos, bem definidos. E as coisas que acontecem em nossas vidas não são coincidência. Não são coincidência, são providências de Deus. Queridos, ali, ela foi notada, não apenas pelo encarregado da colheita, mas ela foi notada pelo dono da colheita, pelo dono do campo. Quem é aquela mulher? Eu nunca a vi por aqui. E ela, irmãos, achou graça diante daqueles homens. E numa ação da misericórdia de Deus, aqueles homens usaram de bondade para com Ruth, porque viu naquela mulher uma pessoa bondosa, uma pessoa responsável e uma pessoa que estava pronto para ajudar a sua sogra, que era impossibilitada de trabalhar. Aí eu pergunto, o fato daquele encarregado ter notado aquela mulher, ter permitido que ela pudesse colher as espigas que ficaram para trás, e de ser notada para Boaz, foi coincidência? Não, foi providência de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, na nossa vida, na vida do cristão, não existe coincidência, não existe o por acaso, não existe o acaso. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você,
E Ele está olhando para as nossas necessidades. E Ele sempre vai providenciar o meio para te ajudar, me ajudar também. Mas tem outro texto que eu queria ler, outro versículo que eu queria ler com os irmãos. Versículo 15 e o verso 16. Porque Deus, quando olha para nós, quando nós nos colocamos no trabalho, principalmente de Deus, Ele levanta pessoas, anjos, para nos acolher, para nos ajudar. Rute 2, 15 e 16. E levantando ela a acolher, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a proibais, não censurem, e mais, deixem cair espigas proposital, e deixe-a ficar, para que os colhas e não a repreendais. Todos nós, em algum momento de nossa vida, nós precisamos de uma ajuda, certo? Nós precisamos que Deus coloque anjos em nossas vidas. Irmãos, quantas vezes na minha vida, em momentos difíceis, Deus sempre levantou um anjo da parte dele para vir ao meu encontro, para me ajudar nas minhas necessidades. Ruth jamais poderia imaginar. Ruth jamais poderia imaginar que uma escolha aparentemente simples, mas de fidelidade, poderia mudar completamente o rumo da sua história. Poderia mudar completamente o rumo da história, não somente dela, mas também da sua sogra. Deus coloca Ruth exatamente, justamente para colher, para respigar no campo de um homem chamado Boaz. E quem é Boaz na história de Ruth e de Noemi? Boaz era um parente mais próximo de Noemi, era um parente próximo, que tinha o direito de, por ser parente mais próximo, de resgatar os bens de Elimeleque, de resgatar, honrar Elimeleque, de restaurar, de ser o remidor das terras e da família de Elimeleque. Ele, aquele homem usado por Deus, reconhecendo o esforço de Ruth em ajudar a sua sogra, ele dá uma ordem: deixe acolher, não a impeça, não a repreenda, não a incomode, deixem cair propositalmente algumas espigas a mais. Ela achou graça aos olhos daquele homem. Ele era o remidor, e ela vai colher exatamente na terra de um parente próximo do seu marido. Aí eu pergunto novamente: coincidência? Não. Providência de Deus. Queridos, Deus sempre olha para nós, e se nós cairmos, Ele nos levanta. Se nós perdermos qualquer coisa que seja, Ele nos restaura. Ele providencia um remidor para a nossa vida. E o verso 4, capítulo 4, verso 14, nós vamos encontrar agora, queridos, uma mulher completamente diferente daquela que nós encontramos no capítulo 1. Sabe por quê, queridos? Porque aquele homem Boaz, quando Ruth chega em casa e conta para sua sogra o que havia acontecido na colheita, aquela mulher, já idosa, disse para Ruth: aquele homem não vai descansar enquanto ele não nos remir, enquanto ele não tiver você por esposa. E assim foi, irmãos. E a história nos conta
que aquele homem, ele não descansou enquanto ele não obteve o direito de desposar Ruth. E aquele homem, ele era o remidor daquela família. Ele era o remidor daquela família, em especial para Ruth. Obrigado. Aqui está, irmãos, a figura de Jesus Cristo, a figura do remidor. Aquela figura que salva, que liberta, que redime, que restaura. Boaz, ele aqui, ele prefigura Jesus Cristo. Irmãos, o versículo 14 do capítulo 4 de Ruth, quando Boaz casa com Ruth, e Ruth, ela concebe e dá à luz a um filho, e as mulheres agora olham para Noemi e diz: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Queridos, eu queria agora voltar então ao lamento de Noemi. Lembra do lamento de Noemi? Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez voltar. Este é um sentimento humano, não um sentimento de Deus. Deus usa situações, irmãos, adversas para nos mostrar a sua bondade e a sua misericórdia. Na perspectiva humana, aquelas duas mulheres estavam fadadas a viver o resto das suas vidas na miséria, na pobreza, não é verdade? Esta era a realidade delas diante da sua volta dos campos de Moabe. Na providência de Deus, porque Deus tem os seus próprios métodos de agir. E quem diz que Deus tem que agir de acordo com os nossos métodos? Deus usa os métodos mais estranhos possíveis. E sabe, irmãos, Deus permitiu que aquela família partisse no desejo de conseguir algo que eles poderiam ter conseguido aonde eles estavam, sem precisar sair. Às vezes nós, irmãos, saímos do nosso lugar e as coisas estão erradas, e nós achamos que foi Deus o culpado, quando na verdade a decisão foi nossa. Então, muito cuidado quando você diz que você fez alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Você precisa entender qual é a vontade de Deus de verdade na sua vida, para você não ser enganado ou não ser enganado. A realidade dessas duas mulheres, quando voltaram para Moabe, era de miséria e de pobreza. Era. Porque Deus, que tem os seus métodos próprios, mudou completamente o rumo, mudou a história da vida daquelas mulheres. E na soberania de Deus, na soberana vontade de Deus, como eu já disse, Boaz se casou com Ruth, restaurou todas as terras de Elimeleque, marido de Noemi, deu um filho a Ruth, e esse filho se chamou Obed. E Ruth, por sua vez, honrando a sua sogra, deu Obed no colo da sua sogra e disse: cria-o para mim. Isso está descrito em Ruth capítulo 4, versículo 14 a 16. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou de te dar o remidor, e seja o seu nome afamado em Israel, e ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, olha aqui, irmãos, o reconhecimento das mulheres da cidade, pois tua nora que te ama
e deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. Ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama, ou seja, foi quem criou. É como se Noemi estivesse dizendo, é como se Ruth estivesse dizendo para Noemi: toma, minha sogra, é teu direito cuidar do meu filho, que também é seu filho, para restaurar a memória dos filhos que você perdeu, do marido que eu perdi. E aquela mulher, mais uma vez, foi muito nobre, honrou a sua sogra. Queridos, Deus restaura a sorte de Ruth e Noemi. Aí eu pergunto mais uma vez: foi coincidência? Não. Providência de Deus na vida dessas mulheres. Eu quero concluir a minha palavra nesta noite, dizendo que a partir de uma mulher estrangeira, Deus muda não somente a sua história de uma moabita, como a história de Noemi, sua sogra. Para que isso acontecesse, ela precisou tomar algumas decisões. Primeiro, seguir a sua sogra, deixar Moabe, deixar os seus parentes, deixar a sua casa, para seguir com a sua sogra. Segundo, decidiu ser uma respigadora. Ela decidiu que ela iria sustentar, não somente ela, mas também a sua sogra. E como respigadora, aquela mulher, ela estava disposta a trabalhar um dia inteiro, debaixo de um sol escaldante. Aquela mulher, ela precisou colher as espigas que ficavam no chão, e isso fazia com que o seu trabalho fosse um trabalho que ela tivesse que ficar curvada o tempo todo, colhendo aquelas espigas. E aquela mulher entendeu que ela dependia do favor do dono do campo aonde ela faria a sua respiga. Irmãos, aqui eu vejo claramente a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós somos os respigadores. Ele é o dono do campo. O encarregado é Jesus Cristo e o dono do campo é o nosso Deus. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu quero usar com você da mesma bondade, da mesma misericórdia que eu usei com Noemi e com Ruth. Eu quero resgatar a sua vida. Eu quero resgatar a sua alma de uma forma tremenda que você jamais pode imaginar. Deus, queridos irmãos e amigos, com certeza usará da mesma misericórdia que usou com aquelas mulheres. Mas tem uma coisa: nós precisamos tomar uma atitude. Deus está pronto a nos perdoar. Deus está pronto a nos curar. Deus está pronto a nos oferecer o alimento. Deus está pronto a nos dar novamente o direito à vida. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso deixar Cristo habitar e fazer na minha vida o que Ele fez na vida daquelas duas mulheres. A colheita pertence a Ele. A colheita pertence a Ele, que nos concederá o direito de sermos com Jesus Cristo herdeiros da mesma promessa que Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que você que ouviu essa palavra nesta noite e entendeu que Jesus Cristo precisa ser o primeiro da sua vida,
que você precisa entregar a sua vida a Ele, que você precisa colher nos campos que Ele coloca à sua disposição. Então deixa eu te dizer uma coisa: entrega a sua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tomará todas as providências necessárias para que você possa ter uma vida, e uma vida abundante. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus de amor, Deus de infinita bondade, a Tua palavra foi lida, Senhor, nessa noite, foi explicada aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, com a Tua graça e com a unção do Teu Espírito Santo, possa ter alcançado vidas nesta noite, restaurado vidas nesta noite, e que nós possamos entender que não há vida longe do Senhor, que não há alimento longe dos seus campos, e que não há providência, não há remidor, a não ser o Teu Filho Jesus Cristo, que morreu numa cruz em nosso lugar. Que nós possamos entender isto e tomar uma decisão por Cristo Jesus em nossas vidas. É a oração que fazemos a Ti, na certeza de que o Senhor, ó Pai, ouviu e atende, nesse doce nome, Jesus, nome de poder, hoje e para todo sempre. Aleluia, amém. Vamos louvar. Se meu povo que me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus, Ele daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Obrigado, Senhor, pela provisão na alma e no corpo, Senhor. Se meu povo que me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria a janela dos céus, Ele daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer a meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. É a promessa dele para a tua vida, meu irmão, a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, sempre fiel, e jamais ela volta
melhor desta terra. Oh, sim, Jesus. Aleluia. Que pena, né? Queria continuar. Mas desejo a todos uma excelente semana. Lembrando que amanhã às 6 horas da manhã nós continuaremos como fazemos todos os dias pela manhã, a oração da madrugada, 6 horas da manhã, como nós temos feito desde que, quando começou essa pandemia, tá? Às 6 horas da manhã eu espero vê-los novamente e quero fazer só um apelo aos irmãos. Então vocês que têm facilidade em trabalhar na mídia, o Josimar está precisando, o Duda está precisando de pessoas que nos ajudem na transmissão do culto online, tá bom, gente? Então, se você tem essa habilidade, facilidade, coloque o seu dom a serviço do reino de Deus. Vamos colocar de pé e vamos encerrar com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo e Doce Espírito esteja agora conosco aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Todo o povo de Deus diz amém. Amém. Desejo a todos uma boa semana. Ore silenciosamente. Agradeça a Deus por ter permitido estar na sua casa hoje. Desejo a todos uma excelente semana, ok? Guardando as devidas medidas de segurança. Então vamos sair devagar, um de cada vez, evitando aglomerações, ok? Temos uma porta à minha direita e temos a porta lá da saída nos fundos, tá bom? Os irmãos saiam devagar, sem pressa. Boa semana a todos.